Um homem abastado encontrou uma menina perdida na floresta e a levou para a casa da mãe dele, uma senhora com deficiência. Ao voltar e entrar sem bater na porta, ele ficou chocado ao ver o que a menina estava fazendo com a idosa. Marcelo dirigia de volta para casa, exausto após mais um dia desafiador no escritório. Como líder da empresa que seu pai havia deixado como herança, sentia o peso da responsabilidade em seus ombros, apesar do cansaço. Sua mente não parava, sempre pensando no próximo passo para a empresa. Marcelo era conhecido por sua dedicação e profissionalismo, mas fora do trabalho era um homem bastante reservado. Ao estacionar o carro na garagem de sua grande casa, soltou um longo suspiro. A solidão daquela casa grande e silenciosa pesava sobre ele. A única pessoa com quem tinha uma verdadeira conexão era sua mãe, Priscila. Mas sua saúde estava se deteriorando rapidamente devido ao Alzheimer avançado. Entrou em casa deixando para trás a luz do dia que começava a desaparecer. Marcelo entrou e anunciou sua chegada sem esperar encontrar a governanta naquele horário. Normalmente, ela já teria ido embora, mas, por alguma razão, Ana ainda estava ali. "Ah, senhor Marcelo, eu estava esperando para falar sobre a senhora Priscila", disse Ana com um tom de preocupação. Marcelo suspirou, sabendo que falar sobre sua mãe nunca era fácil. "Como ela está hoje, Ana?", perguntou, temendo a resposta. "Sem mudanças, senhor. Mas ela perguntou por você várias vezes hoje. Seria bom você passar um tempo com ela, mesmo que depois ela não se lembre", sugeriu Ana. Marcelo assentiu, sentindo uma pontada de culpa por não dedicar mais tempo à sua mãe. "Vou vê-la agora", disse, dirigindo-se ao quarto de Priscila. Ao entrar, viu sua mãe olhando pela janela com um olhar distante, sentada em sua poltrona. "Mami, sou eu, Marcelo", disse suavemente, tentando esconder a dor ao ver o estado dela. Priscila virou a cabeça lentamente, seu olhar confuso por um momento antes que um breve reconhecimento brilhasse em seus olhos. "Marcelo!", murmurou ela com a voz fraca, mas cheia de carinho. "Sim, mamãe, sou eu. Como você está se sentindo?", Marcelo perguntou, segurando a mão de sua mãe. A conversa foi breve e em grande parte confusa. Mas para Marcelo, aqueles momentos eram preciosos, uma dolorosa lembrança de como as coisas eram antes. Ao sair do quarto de sua mãe, Marcelo sentiu o peso da solidão ainda mais forte. A grande casa parecia mais um eco de memórias do que um lar. Sentado no sofá de seu quarto, ele refletiu sobre sua vida. Apesar de todo o sucesso profissional, ele sentia uma imensa falta de uma conexão verdadeira com alguém. Ele não podia deixar de se perguntar se sua vida se resumiria a trabalho e cuidado com sua mãe. Ele queria mais, mas não sabia como ou onde encontrar. Naquela noite, após um jantar solitário na ampla sala de jantar, Marcelo decidiu dar um passeio pela floresta ao redor da propriedade. A mansão, com seus muitos quartos e corredores vazios, o prendia em suas próprias reflexões e solidão. Por outro lado, a floresta oferecia um refúgio, um lugar onde ele podia respirar e se libertar dos fardos que carregava. Vestindo um casaco, ele saiu em direção à montanha. O ar fresco imediatamente o acalmou e os sons da natureza substituíram o silêncio opressivo da mansão. Caminhando sem rumo, Marcelo permitiu que seus pensamentos vagassem, refletindo sobre sua vida, a doença de sua mãe e a solidão que o consumia. Apesar de ter uma vida cheia de desafios, Marcelo sempre ansiava por momentos de paz. Enquanto caminhava pelo caminho iluminado pela lua, ele deixava que a luz prateada o guiava entre as árvores. O som das folhas sob seus pés e o canto ocasional de um pássaro noturno eram os únicos ruídos que interrompiam o silêncio da noite.
Marcelo se perguntava sobre a simplicidade da natureza e como, apesar de ser dono de uma empresa próspera, ansiava por algo tão simples quanto a companhia e a compreensão humanas. De repente, seus pensamentos foram interrompidos por um som fraco. Ele parou, tentando identificar a origem. Parecia um choro baixo e abafado. Marcelo seguiu o som até encontrar uma figura pequena encolhida sob uma árvore. Uma menina estava lá, chorando sozinha. Com uma voz suave para não assustá-la, Marcelo perguntou o que estava acontecendo. A menina levantou os olhos, surpresa e um pouco assustada. "Me perdi", disse ela com a voz entrecortada pelo choro. "Não sei como voltar para casa." Marcelo sentiu uma onda de compaixão pela menina. "Não se preocupe", disse ele. "Vou te ajudar a voltar para casa." "Qual é o seu nome?" Ele tentou parecer o menos intimidador possível, abaixando-se para ficar à altura da menina. "Juliana", respondeu ela, enxugando as lágrimas. Ele estendeu a mão para ela. "Sou Marcelo. Vamos, vou te levar para casa." Enquanto caminhava com Juliana ao seu lado, Marcelo sentiu uma estranha sensação de propósito. A preocupação com a menina perdida o ajudou a esquecer, mesmo que temporariamente, seus próprios problemas. Enquanto refletia, continuava avançando pelo caminho que sabia que os levaria a uma avenida movimentada, de onde supôs que ela poderia ter vindo. No entanto, durante a caminhada, Marcelo observou Juliana e percebeu pela primeira vez o estado das roupas dela. Apesar de limpas, suas roupas eram simples e desgastadas, indicando uma realidade muito diferente da dele. "Juliana, onde fica a sua casa? Você sabe a direção?" perguntou Marcelo, esperando ouvir o nome de uma rua ou bairro próximo. A resposta da menina, porém, o deixou surpreso. "Minha casa é uma cabana de papelão que fiz. Acho que está um pouco longe daqui, num lugar onde ninguém mais quer estar. Sei onde fica, mas não lembrou bem como chegar lá", disse ela, com um brilho de orgulho nos olhos. A inocência e contentamento de Juliana com algo tão simples como uma casa de papelão deixaram Marcelo sem palavras por um momento. Ele tentou processar a informação, percebendo a gravidade da situação. A menina diante dele não tinha um lar no sentido tradicional, mas sim um refúgio improvisado, vulnerável a todo tipo de perigo. "Você mora sozinha lá?" Ele não conseguiu esconder a preocupação em sua voz. "Sim, mas eu gosto, sabe? Eu fiz tudo sozinha. Até tenho uma janela", respondeu Juliana, sem perceber a seriedade de sua condição. Marcelo sentiu um aperto na garganta. A força e independência da menina eram admiráveis, mas a ideia de deixá-la voltar para tal lugar o incomodava profundamente. "Juliana, está muito frio à noite e já está tarde. Você gostaria de passar a noite na minha casa? Amanhã podemos ir ver sua casinha de papelão e ver o que podemos fazer para ajudar", sugeriu Marcelo, tentando parecer o mais acolhedor possível, sem assustar a menina. Ela o olhou desconfiada, mas havia um brilho de esperança em seus olhos. "Você tem certeza?" "Não quero ser um incômodo", disse ela timidamente. Marcelo a tranquilizou com um sorriso gentil. "Tenho certeza, Juliana. Vamos lá, será uma aventura." Quando chegaram à sua mansão, a reação de Juliana foi de puro encanto. Seus olhos se arregalaram e, com um sorriso maravilhado, ela exclamou: "Uau! Este lugar parece um castelo de conto de fadas." Marcelo não conseguiu segurar um sorriso genuíno ao ser contagiado pela alegria simples da menina. Era raro para ele testemunhar tal espontaneidade e admiração verdadeira. Esse momento breve e simples lhe trouxe uma sensação de felicidade que há muito não sentia. Ao guiar Juliana pela imponente entrada, Marcelo se dirigiu a Ana, a governanta, esperando que ela pudesse ajudar com a situação inusitada. Ana, sempre séria e profissional,
Ergueu as sobrancelhas surpresa ao ver a menina ao lado de Marcelo. Senhor Marcelo, o que significa isso? Quem é essa menina? Perguntou Ana, sua voz demonstrando mais do que simples curiosidade. Marcelo explicou rapidamente a situação, esperando compreensão e apoio da governanta. No entanto, a reação de Ana foi completamente diferente do esperado. O senhor não pode simplesmente trazer uma estranha para casa. Ela pode ter doenças ou ser perigosa para todos nós, especialmente para sua mãe. Repreendeu Ana, claramente preocupada com as implicações da decisão de Marcelo. A resposta de Ana surpreendeu e irritou Marcelo. Ele não estava acostumado a ser questionado em sua própria casa, especialmente quando se tratava de ajudar alguém necessitado. Ana esperava um pouco mais de compreensão da parte de Marcelo. Juliana ainda é uma criança que precisa de ajuda. Não podemos virar as costas para ela, respondeu com firmeza. A discussão esquentou com Ana enfatizando os riscos e Marcelo insistindo na necessidade de compaixão. Por fim, Marcelo encerrou a conversa. Está decidido, Ana. Prepare algumas roupas limpas para Juliana, dê-lhe um banho quente e garanta que ela tenha uma refeição decente hoje à noite. Sua voz deixava claro que não haveria mais discussão. Embora contrariada, Ana aceitou a contragosto. Como desejar, senhor, respondeu ela com relutância. Marcelo, que raramente impunha sua vontade dessa forma, sabia que não podia fazer menos por Juliana. A governanta saiu para cumprir suas ordens e Marcelo se voltou para a menina, que observava a situação com confusão e admiração. Marcelo se ajoelhou ao lado de Juliana, sorrindo para ela. Não se preocupe, vamos cuidar de você, disse, tentando acalmar qualquer medo ou ansiedade que ela pudesse ter. A menina, ainda maravilhada com a grandiosidade do castelo, sorriu em retribuição, demonstrando gratidão e alívio. Naquele momento, Marcelo teve a certeza de que, independentemente das dificuldades que enfrentasse, ajudar Juliana era a decisão certa. Pouco depois, Juliana foi levada para o quarto temporário que Marcelo havia preparado. Aos olhos dela, parecia um verdadeiro palácio. Ela pulou na cama macia, tocando as almofadas e explorando cada canto com uma alegria e curiosidade típicas de uma criança. É maior do que a minha casa de papelão, exclamou ela, rindo. Depois de um banho quente que a aquecia e a livrava do desconforto, Juliana vestiu as roupas limpas e confortáveis que Ana tinha separado. Para ela, aquelas roupas simples pareciam roupa de festa. Sentada na cama, ela devorou a comida que lhe foi servida, demonstrando com cada mordida sua gratidão e satisfação. Quando Marcelo voltou ao quarto para ver como ela estava, encontrou Juliana deitada com os olhos brilhando de felicidade. "Tudo bem por aqui?" perguntou ele, sentindo-se feliz ao ver a transformação da menina em tão pouco tempo. "Sim, está tudo lindo e maravilhoso." "Muito obrigada, Marcelo", respondeu ela com sinceridade, aquecendo o coração dele. "Não precisa me chamar de senhor, Juliana. Marcelo está ótimo", ele disse, sentando-se na beirada da cama. A menina ficou um pouco tímida, percebendo a realidade de sua nova situação. "Marcelo, posso te fazer uma pergunta? Esta casa é um castelo de verdade?" A curiosidade infantil brilhou nos olhos dela, e Marcelo riu com encanto pela pergunta. "Pode não ser exatamente um castelo, mas é minha casa, e esta noite também é sua casa", disse ele, lembrando-se de como gostava de ter companhia para compartilhar sua espaçosa e solitária casa. Ele fez a proposta. "Que tal se eu ler uma história para você dormir?", tentando tornar sua noite ainda mais especial. Os olhos de Juliana brilharam de entusiasmo com a ideia. "Adoraria!", exclamou ela, aninhando-se entre as cobertas. Marcelo escolheu um livro na estante do quarto e começou a ler. Sua voz suave e tranquilizadora
preenchia o ambiente. Juliana ouvia atenta e, eventualmente, seus olhos começaram a se fechar até que ela adormeceu, com uma expressão serena e um sorriso no rosto. Pela manhã, a luz do sol inundou o quarto, despertando Juliana de um sono profundo e reparador. Talvez o mais confortável que ela já teve em sua curta vida. A paz da noite foi interrompida pela governanta Ana, que abriu as cortinas sem cerimônia e anunciou que era hora de levantar. "Vamos, menina, hora de comer", disse ela em um tom firme que não aceitava contestação. Ainda sonolenta, Juliana esfregou os olhos e perguntou: "Ele já saiu para trabalhar?" "Sim, ele só volta tarde", respondeu Ana de forma direta e fria, sem qualquer tentativa de amenizar ou explicar mais. A decepção de Juliana ficou evidente. Ela esperava encontrar Marcelo pela manhã, talvez compartilhar um café da manhã com ele como uma família improvisada. No entanto, percebendo que discutir com Ana não adiantaria, Juliana decidiu se preparar para o dia. Embora relutante, Juliana saiu da cama, ainda com Marcelo em seus pensamentos e a formalidade da mansão em sua mente. A governanta aguardava impaciente para levá-la à mesa de café da manhã, um ritual diário que Juliana não estava acostumada a presenciar. Sentada à mesa, ela se maravilhou com a variedade de comidas, uma realidade diferente da sua rotina de escassez. No entanto, a presença de Ana tornava a refeição menos agradável. A governanta, mantendo seu tom de voz frio, deu instruções a Juliana. "Não ouse sair do quarto sob nenhuma circunstância. Não tenho tempo para lidar com crianças." O recado deixava claro que qualquer desobediência não seria tolerada. Juliana assentiu, fingindo concordar com as ordens de Ana. Porém, em seu íntimo, a menina já planejava explorar a mansão na primeira oportunidade que tivesse. A curiosidade e a sede de aventura eram tão intensas que não podiam ser contidas por ordens rígidas. Ela se imaginava desvendando os segredos que a imensa casa poderia guardar, com seus cantos e recantos ainda inexplorados. Após a refeição, Ana levou Juliana de volta ao quarto. Naquele momento, Juliana sentiu uma mistura de emoção e apreensão ao pensar em desobedecer às regras. Ela estava ciente dos riscos se fosse descoberta, mas a aventura a chamava pelo nome, e a chance de aprender mais sobre o mundo de Marcelo era irresistível. Assim que a porta se fechou atrás de Ana, Juliana já estava pensando em seu próximo passo. Com o coração acelerado, ela encostou o ouvido na porta do quarto, escutando atentamente os sons da casa que a acordava. O som dos passos de Ana se afastando pelo corredor lhe deu confiança. Esperou um momento, certificando-se de que a governanta já estivesse longe o suficiente. Com um suspiro determinado, abriu a porta silenciosamente e entrou no corredor. A mansão de Marcelo era um labirinto encantado para Juliana. Cada corredor e porta aberta revelavam algo novo e empolgante. Ela explorava tudo com os olhos bem atentos, guiada por sua curiosidade. Em um momento, Juliana abria gavetas repletas de objetos misteriosos e relíquias de um passado distante. Em outro, ela examinava grandes jarros que pareciam guardar segredos ocultos. As pinturas nas paredes narravam histórias de gerações anteriores, com olhares que a seguiam enquanto ela passava. Juliana imaginava quem eram as pessoas retratadas e refletia sobre suas vidas e aventuras. Cada cômodo que explorava sussurrava histórias antigas, enchendo sua mente de perguntas e maravilhas. Durante essa exploração, Juliana encontrou uma porta entreaberta no quarto de Priscila. Com uma mistura de curiosidade e excitação, entrou, avistando a senhora idosa sentada em uma poltrona, com o olhar perdido no vazio, presa em labirintos de memórias inacessíveis. Juliana se sentou ao lado dela e começou a contar histórias sobre a floresta ao redor de sua cabana de papelão.
Embora Priscila não reagisse, Juliana sentia uma conexão especial, como se suas palavras trouxessem algum tipo de conforto à senhora. No entanto, a tranquilidade do quarto logo foi perturbada pela inquietação de Juliana. A serenidade do ambiente era reconfortante, mas sua curiosidade juvenil não a deixava em paz por muito tempo. Então, ela desviou sua atenção para o ambiente ao redor, determinada a descobrir o que mais aquele espaço poderia revelar. As gavetas e cômodas exibiram apenas objetos corriqueiros e alguns tesouros empoeirados, relíquias de um tempo que não fazia parte de sua vida. Nenhum deles, no entanto, saciava sua sede de aventura. Foi quando seus olhos se fixaram em um armário enorme no canto do quarto. Um móvel que parecia abrigar segredos em sua madeira trabalhada com um toque de mistério. Juliana abriu uma das portas, revelando um interior que era um verdadeiro tesouro. Dentro havia uma guitarra repousando com a promessa de melodias esquecidas, mas foi um caderno antigo que realmente capturou sua atenção. Com cuidado, retirou o caderno do esconderijo. Sentindo o peso da história em suas mãos, as páginas amareladas pelo tempo pareciam sussurrar histórias esperando para serem redescobertas. No entanto, o momento de descoberta foi interrompido pela voz de Ana no corredor. O coração de Juliana disparou e, por instinto, ela escondeu o caderno sob suas roupas, temendo que a governanta pudesse impedi-la. Assim que Ana entrou no quarto e a viu, veio a repreensão imediata. "Juliana, o que você está fazendo aqui? Eu disse para você ficar no seu quarto!" exclamou Ana, com a irritação evidente em sua voz. A governanta impôs sua autoridade no ambiente, fazendo Juliana recuar, com a culpa e o medo evidentes em seu olhar. "Só estava olhando", murmurou, consciente de que não havia desculpas suficientes para justificar sua desobediência. Com firmeza, Ana conduziu Juliana de volta ao quarto, repetindo que ela não deveria explorar a casa. "Não é seguro e você não deve mexer em coisas que não lhe pertencem", advertiu Ana, enquanto acompanhava Juliana até o quarto. A aventura tinha chegado ao fim, pelo menos por enquanto, mas o caderno escondido entre suas roupas era um segredo que Juliana guardava para si, uma ponta de mistério que ela estava determinada a desvelar. De volta à segurança de seu quarto temporário, Juliana sentou-se na cama. O antigo caderno, agora um tesouro só seu, estava bem escondido dos olhares e repreensões de Ana. Com o coração ainda batendo forte pela recente descoberta, Juliana abriu o caderno, com cuidado. As páginas sussurravam promessas de segredos antigos. À medida que ela lia, revelando um mundo diante dela, um reino de memórias preservadas contra o avanço implacável do esquecimento. O caderno servia de diário para Priscila, uma tentativa tocante de preservar as lembranças que o Alzheimer apagava. Ela também abordava a doença em suas anotações com tristeza e desespero. Ao passar pelas páginas, Juliana descobriu outro lado de Priscila. Sua paixão pela música. Entre as memórias pessoais e reflexões, havia letras de músicas e melodias mostrando uma alma artística que buscava se expressar por meio da arte. Priscila não era apenas uma mulher lutando contra uma doença cruel, mas também uma compositora, cujas emoções e pensamentos se manifestavam na música. Então, Juliana encontrou uma dedicatória especial para o filho de Priscila, uma canção composta por ela para Marcelo. A letra era simples, mas profundamente tocante. "Em seus olhos encontro minha luz, como uma estrela brilhante no céu. Sua risada é minha paz, a sorte que a vida me traz. Você cresceu tanto, meu pequeno, mas em meu coração sempre te guardo. Com amor te abraço e te amo sem medo de amar. Meu querido pássaro, voe longe, voe alto e distante. Vá viver,
pois mesmo de longe sempre te guardarei e através dessas notas te alcançarei. Ao terminar de ler a letra, Juliana fechou o caderno, profundamente tocada pela descoberta. A música não era apenas uma homenagem de uma mãe ao filho, mas também lembrete do que Priscila já foi de seu amor pelo filho e de sua paixão pela arte. Agora, porém, todas essas características foram esquecidas. Juliana percebeu, naquele momento, que tinha encontrado algo realmente especial. Decidiu que precisava ajudar de alguma forma, mas optou por esperar um pouco para pensar em como alcançar esse objetivo. À medida que a noite se aproximava, Marcelo voltou do trabalho. Ele tentou falar sobre o assunto com delicadeza. Com um tom suave, Marcelo observou a menina e perguntou se ela era compositora, tentando parecer casual, mas as mãos entrelaçadas traíam sua ansiedade pela resposta. Marcelo olhou surpreso para Juliana diante da pergunta. Por um momento refletiu sobre como ela poderia saber disso. Sim, ela era uma compositora incrível. Escrevia músicas realmente lindas. Mas como você descobriu? Perguntou com curiosidade na voz. Eu vi uma guitarra e um violão no quarto dela quando me perdi pela casa. Foi completamente por acaso. Juro pelo meu café da manhã. Juliana tropeçou nas palavras, a mentira saindo mais confusa do que ela esperava. Ela acrescentou rapidamente: gosto de música, tentando desviar qualquer suspeita. Marcelo sorriu, a tensão em seus ombros diminuindo. Ela adorava tocar, compor e usar a música como forma de expressar todos os seus sentimentos. Amor, alegria, tristeza. Ela até compôs uma canção para mim quando eu era pequeno, e era algo assim, ele disse. A lembrança trouxe à tona memórias de uma época mais simples, repleta de calor e amor incondicional. Marcelo começou a cantarolar a melodia que sua mãe havia criado especialmente para ele. Era uma canção suave, falando de amor eterno, esperança e proteção. A voz de Marcelo, ainda hesitante no início, ganhou força com a emoção e a nostalgia. Juliana ouvia em silêncio, o coração aquecido pela beleza da música. Através da melodia, ela sentia como se estivesse tocando um pedaço da alma de Priscila, agora compartilhada com ela. Com essa sensação, Juliana se sentiu motivada a revelar um pouco mais sobre si mesma. Eu também sei tocar violão, você sabia? Sempre gostei muito de música, ela disse, com um brilho de orgulho nos olhos. Marcelo se surpreendeu de forma agradável e olhou para ela com uma nova admiração. Você é tão jovem para saber tocar um instrumento? Deve ser muito inteligente para aprender tão rápido. Juliana sorriu com um misto de tristeza e orgulho. Ela comentou que foi seu pai quem lhe ensinou a ler, tocar instrumentos e ser forte. Sua voz revelava gratidão e melancolia. Marcelo percebeu a profundidade da conexão de Juliana com as lembranças de seu pai, marcadas por amor e perda. Intrigado e emocionado com sua história, Marcelo perguntou sobre sua mãe, se ela também a ensinou muitas coisas. Juliana abaixou os olhos, lembrando-se antes de responder. Explicou que seu pai lhe disse que sua mãe havia partido para o céu após o nascimento dela. Os anjos precisavam dela lá e, por alguma razão, ela não voltou mais. Ela repetiu com simplicidade as palavras reconfortantes que seu pai sempre lhe dizia. Depois que seu pai ficou doente do coração, também precisou partir. Ela foi deixada sozinha, mas os vizinhos cuidaram dela por um tempo após sua partida. Contudo, Juliana sabia que tinha que aprender a se virar sozinha, pois não queria ser um fardo para ninguém. As palavras de Juliana tocaram profundamente Marcelo, revelando uma vida marcada por desafios que nenhuma criança deveria enfrentar. Porém, a força de Juliana brilhou intensamente através de sua história, trazendo esperança e determinação ao superar as sombras do passado. Marcelo disse com compaixão: Juliana, sua coragem é admirável.
Lamento por tudo o que passou, mas agora você não está mais sozinha. Estamos aqui para apoiá-la. Ele ofereceu não apenas sua solidariedade, mas também a promessa de uma nova família. A conversa entre eles foi cheia de emoções e revelações dolorosas, fortalecendo ainda mais o vínculo entre eles. Juliana, pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se acolhida e segura, sabendo que ao lado de Marcelo poderia começar uma nova vida. Marcelo, impressionado pela força e trajetória de Juliana, sentiu-se determinado a oferecer-lhe um futuro mais brilhante. Ele silenciosamente prometeu proteção e carinho, jurando cumprir sua palavra enquanto caminhavam pela floresta para aliviar as emoções e fortalecer a conexão entre eles. De volta à mansão, Marcelo ajudou Juliana a se preparar para dormir, garantindo que ela estivesse confortável e segura em sua nova realidade temporária. Ao observá-la descansar, ele sentiu um instinto protetor crescer dentro dele, um desejo de oferecer a ela tudo o que a vida não lhe havia proporcionado até então. Ao sair do quarto de Juliana, Marcelo estava decidido e firme, com uma nova resolução em seu coração. Ao cruzar com Ana no corredor, Marcelo não conseguiu conter a urgência de compartilhar seus pensamentos. Ana, tenho algo muito importante em mente. Quero adotar Juliana oficialmente, afirmou com convicção em sua voz. Ana, sempre prática e um pouco cética, recebeu a notícia com uma mistura de surpresa e preocupação. Adotar a menina, Marcelo? Tem certeza? É uma grande responsabilidade, especialmente com tantas coisas que você já tem para lidar. Não sei se está preparado para isso, disse com apreensão, questionando a capacidade de Marcelo de assumir tamanha tarefa. Porém, Marcelo estava decidido, imune às dúvidas de Ana. Nunca tive tanta certeza de algo em minha vida, respondeu com brilho nos olhos. Juliana trouxe algo novo à minha vida. Posso oferecer a ela uma família, um lar, e acredito que ela também tem muito a me ensinar, acrescentou. Ana observou Marcelo, buscando em seu olhar alguma hesitação ou dúvida, algo que pudesse dissuadi-lo. Mas o que viu foi um homem mudado pela presença de uma menina, alguém disposto a modificar completamente sua vida por ela. Marcelo, só quero que pense bem. A adoção não deve ser uma decisão precipitada. É preciso estar preparado para tudo, para todas as alegrias e desafios que isso acarreta, advertiu Ana. Marcelo sentiu a gravidade das palavras de Ana, entendendo suas preocupações, mas sua decisão permaneceu inalterada. Sei que será um desafio, mas estou pronto. Farei o que for necessário. Juliana merece uma chance de ter uma vida melhor e quero fazer parte disso, afirmou com convicção extrema. Tem alguma maneira de fazer Dona Priscila se lembrar das coisas de novo? Perguntou Juliana, sua inocência misturada com uma esperança obstinada. A pergunta surpreendeu Ana, fazendo-a pausar, sua percepção da situação se clareando em sua expressão antes de responder. Querida, a doença da senhora Priscila é algo que não tem cura. Ela tem Alzheimer e tem piorado com o tempo. Não é algo que possamos reverter, explicou Ana, tentando ser direta para não alimentar falsas esperanças da menina. Juliana observou a explicação com uma seriedade incomum para sua idade, mas a determinação em seus olhos não vacilou. Mas deve haver algo que possamos fazer para ajudar, mesmo que seja um pouco, insistiu ela, incapaz de aceitar que não houvesse esperança alguma para a avó que nunca teve. Ana observou Juliana, admirada pela força de vontade da menina. Apesar de conhecer a dura realidade da doença de Priscila, a fé de Juliana era contagiosa. Dizem que a música e as memórias antigas podem alcançar partes da mente que acreditamos estarem perdidas. Inspirada pelas palavras de Ana, Juliana começou a traçar um plano. Ela se lembrou do caderno de músicas de Priscila e da canção que Marcelo tinha cantarolado na noite anterior. Talvez
a música pudesse ser a chave para despertar as memórias adormecidas de Priscila, pensou Juliana. Decidida a tentar, ela se armou de determinação. Motivada pela sua missão, Juliana convenceu Ana a deixar que ela passasse o dia com Priscila. Cheia de esperança e com um plano em mente, ela entrou na sala onde Priscila passava a maior parte do tempo. Era um espaço tranquilo, um santuário de memórias esquecidas. Juliana começou tentando estabelecer uma conversa com Priscila, falando sobre o dia e sobre assuntos leves, na esperança de provocar alguma reação nela. No entanto, seus primeiros esforços não tiveram sucesso, com Priscila permanecendo imóvel em sua poltrona, com o olhar distante e perdido em algum ponto no vazio. Não se deixando abater pela falta de reação, Juliana continuou com seu plano, mudando o rumo da conversa para algo que ela acreditava estar perto do coração de Priscila: a música. Dona Priscila, vi um caderno no seu quarto. Estava cheio de composições suas, não é? São tão bonitas, disse ela com uma voz cheia de admiração. Você se lembra de quando as escreveu? Ela descreveu as letras e melodias que Marcelo havia mostrado para ela, na esperança de que mencionar essas paixões passadas pudesse despertar alguma lembrança em Priscila. A música que você fez para Marcelo, ouvi ele cantar. É linda, fala de amor e esperança, continuou Juliana, tentando alcançar a alma de Priscila através de suas palavras. Apesar dos esforços persistentes de Juliana, Priscila não mostrou reação, mantendo uma expressão distante, como se estivesse em outro mundo, fora do alcance da menina. No entanto, Juliana não deixou a falta de resposta desanimá-la. Ela compreendeu que, mesmo sem mudanças aparentes, esses momentos de partilha poderiam ser significativos. Convicta, decidiu continuar tentando encontrar outras formas. Acreditando que a música e o amor que ela representava poderiam superar as barreiras impostas pela doença, Juliana teve outra ideia. Saiu em busca do diário de Priscila em seu próprio quarto e logo voltou com ele nas mãos para o quarto da senhora. Ela acreditava que talvez, ao reler suas letras e melodias, Priscila pudesse encontrar um caminho de volta às memórias que a doença havia lhe roubado. Com cuidado, Juliana abriu o caderno. Olhe, dona Priscila, disse Juliana, segurando o caderno para que Priscila visse os escritos. São suas músicas? Lembra-se de ter escrito elas? São tão bonitas! Eu adorei! Com voz cheia de esperança, Juliana começou a recitar os versos das músicas. Apesar da emoção em cada verso, a reação de Priscila foi a mesma de sempre, nenhuma. Ela permaneceu imóvel, com um olhar distante, como se estivesse olhando além do caderno, além das paredes do quarto, para um lugar apenas ela conhecia. A falta de resposta não desanimou Juliana. Ao contrário, reforçou sua determinação em encontrar algo mais, algo que tocasse o coração de Priscila de uma maneira que as palavras sozinhas não conseguiam. Com esse pensamento em mente, Juliana se dirigiu novamente ao grande armário no quarto de Priscila. Ao explorar seu interior mais uma vez, seus olhos brilharam ao descobrir uma caixa cheia de cadernos de partituras musicais ao lado do violão. Era um verdadeiro tesouro escondido. As chaves para as melodias que acompanhavam as letras que ela havia lido. Juliana pegou um dos cadernos, examinando as páginas repletas de notas musicais. Cada página era uma promessa de som, uma ponte em potencial para a consciência adormecida de Priscila. Juliana acreditava que poderia funcionar. Um plano começou a tomar forma em sua mente. Se as palavras não haviam conseguido atingir Priscila, talvez a música em sua forma mais pura pudesse. Empolgada com a possibilidade, Juliana decidiu colocar seu plano em prática. Com os cadernos em mãos, comparou os títulos das canções das partituras com os do diário de Priscila. Quando encontrou coincidências, uma mistura de ansiedade e emoção tomou conta dela.
Juliana pegou o violão de Priscila e tentou tocar e cantar as músicas, esperando que a combinação de melodia e letra pudesse evocar alguma memória em Priscila. Apesar de seus esforços e da crescente confiança com a qual a melodia fluía de seus dedos, a reação de Priscila permaneceu inalterada. Juliana percebeu que talvez sua falta de familiaridade com a forma exata de cantar as canções de Priscila estivesse impedindo a conexão que tanto desejava, mas ela não se deixou desanimar. Persistiu, tentando diferentes canções e ajustando sua voz à melodia do violão da melhor maneira possível. O dia se tornou tarde, forçando-a a fazer uma pausa para almoçar antes de continuar sua missão. Com o cair da noite, enquanto Juliana continuava a cantar ao lado de Priscila, seus dedos começaram a doer e sua garganta a secar, mas seu espírito se recusava a ceder ao desânimo. Cada acorde tocado era uma súplica silenciosa para que Priscila voltasse, mesmo que por um momento, ao mundo que a música havia criado. Quando a noite chegou, Juliana precisou fazer uma pausa. Seus dedos estavam doloridos e o peso da frustração também a alcançou. Apesar de seus esforços contínuos, ela não obteve a resposta que tanto almejava de Priscila. Juliana se acomodou silenciosamente no chão, deixando o violão de lado. A exaustão e o desencanto começaram a tomar conta dela. Mas, no meio da quietude, um lampejo de inspiração a atingiu. Lembrou-se do dia em que Marcelo havia compartilhado com ela no bosque, e a música que sua mãe havia composto especialmente para ele brilhou em sua mente como uma fagulha de esperança. Era a única melodia que ela conhecia a fundo e sabia cantar com exatidão. Determinação renovada, Juliana procurou ansiosamente entre as partituras por aquela canção. Por fim, entre folhas de papel amareladas pelo tempo, encontrou a partitura especial com as notas da música dedicada a Marcelo saltando diante de seus olhos. Respirou fundo, uma mistura de nervosismo e esperança preenchendo seu peito, e posicionou os dedos no violão. Com cuidado, ela começou a tocar as primeiras notas, e a melodia fluía com mais facilidade desta vez. Cada acorde reverberava pela sala, carregando uma profundidade emocional que Juliana esperava alcançar o coração de Priscila. Então, com uma voz clara e melodiosa, começou a cantar os versos que havia decorado. Foi nesse instante, enquanto a música enchia o ambiente, que um brilho novo surgiu nos olhos de Priscila. Por um momento, a névoa que envolvia sua mente se dissipou, e ela virou a cabeça lentamente na direção de Juliana, como se estivesse acordando de um longo sonho. Os olhos de Priscila se fixaram na menina, um breve reconhecimento passando por seus olhos enquanto essa cena se desenrolava. Após um dia cansativo de trabalho, Marcelo voltava para casa com os pensamentos focados em Juliana e nas pequenas alegrias que sua presença trazia para a mansão. Ao chegar, sua primeira reação foi procurar a menina. Ao não encontrá-la em seu quarto, uma pontada de preocupação o atingiu, e ele correu para buscar respostas. Apressou-se até Ana, com ansiedade estampada em sua expressão, em busca de notícias sobre a menina. Ana, você viu a Juliana? Ela não está em seu quarto? Ana, que estava arrumando algumas coisas, virou-se para ele com uma expressão calma. Ah, sim, senhor Marcelo. Ela está no quarto da senhora Priscila. Passou o dia inteiro lá, ajudando a senhora a se recuperar, respondeu com um brilho de aprovação nos olhos. Se recuperar? Como assim? Marcelo sentiu uma mistura de curiosidade e preocupação ao fazer a pergunta. A ideia de Juliana passar o dia inteiro com Priscila sozinha o deixava inquieto. Ana suspirou e escolheu as palavras com cuidado. Ela explicou que Juliana havia passado o dia tocando violão e cantando para Priscila. Provavelmente, ela encontrou o diário e as partituras da mãe e decidiu cantar. Isso é bonito de se ver, disse a governanta, indicando o caminho para o quarto de Priscila.
Enquanto caminhavam pelo corredor, Marcelo experimentava um sentimento de ansiedade misturado com esperança. A ideia de Juliana ter encontrado uma maneira de se conectar com a mãe, que se isolou por tantos anos, parecia quase um milagre. Ana, isso realmente funcionou? Mamãe respondeu de alguma forma? Perguntou, temendo a resposta. Ana lançou um olhar sério para ele. Não que eu saiba. Da última vez que as vi, a senhora Priscila estava como sempre. Mas o que importa é a intenção da menina. Respondeu com um tom de desânimo que fez Marcelo suspirar. Antes de chegarem à porta, uma melodia suave e duas vozes em harmonia alcançaram os ouvidos deles. Marcelo parou, reconhecendo imediatamente a voz de sua mãe, cantando uma canção que ele nunca esperava ouvir novamente. O coração de Marcelo disparou, batendo em um ritmo de surpresa, esperança e uma emoção intensa que não conseguia definir. Guiado por essa esperança forte, ele correu pelo corredor, seguindo o som que parecia chamá-lo. Ao chegar à porta do quarto, se deparou com uma cena que jamais imaginou possível. Sua mãe, Priscila, cantando com Juliana, unidas pela música que compartilharam na floresta. A canção que sua mãe compôs para ele há muito tempo agora era o elo entre as gerações, entre a memória e o presente. Lágrimas escorriam livremente pelos olhos de Marcelo, carregando anos de saudade, amor e dor da perda. Ver sua mãe assim, viva e participando do mundo mais uma vez, mesmo que por um momento breve, trouxe-lhe um imenso alívio e uma alegria indescritível. A presença de Juliana, a chave que desbloqueou aquela porta para o passado, fortalecia a decisão dele de trazê-la para sua família. Ele ficou parado na porta, observando a cena enquanto a música preenchia seu coração. Quando as últimas notas da canção ressoaram pela sala, o silêncio que se seguiu trouxe uma onda de emoções. Priscila, com um brilho de lucidez nos olhos que não se via há muito tempo, virou-se para Marcelo. O sorriso que ela lhe dirigiu foi um presente raro de reconhecimento e carinho. Marcelo, querido, pare de chorar. Parece que você levou um beliscão. Com uma voz frágil, mas clara, Priscila disse algumas palavras que, inesperadas e preciosas, intensificaram o choro de Marcelo. Ele sorriu através das lágrimas, um sorriso que refletia anos de dor, amor e saudade reprimida. Sem conter a emoção, correu para abraçar sua mãe, envolvendo-a em um abraço que simbolizava tanto a perda quanto o reencontro. Juliana, embora não compreendesse totalmente a profundidade do sofrimento e da alegria que Marcelo estava sentindo, foi tocada pelas lágrimas dele, que passara tanto tempo buscando uma conexão com o passado e uma família perdida. Ela se viu chorando ao lado deles, comovida pela intensidade do momento. Ana, por sua vez, tentou disfarçar suas próprias lágrimas, mas a emoção do reencontro agitou seu coração tanto quanto o dos outros. Aquele breve instante de clareza foi um presente inesperado para Marcelo, uma chama de esperança em meio à doença de sua mãe. No entanto, como tudo o que é precioso, a lucidez de Priscila não durou para sempre. Marcelo observou com gratidão e tristeza, enquanto a luz em seus olhos lentamente se apagava e ela voltava ao silêncio e à distância que marcaram sua existência nos últimos anos. Antes de partir, ele deu um beijo carinhoso na testa de sua mãe, um gesto de despedida que misturava felicidade pelo momento vivido e tristeza pela sua brevidade. Marcelo então se virou para Juliana, que observava tudo com orgulho do que havia conseguido, estendeu a mão e sugeriu: "Vamos dar uma volta pelo bosque, Juliana. Precisamos de um pouco de ar fresco." A menina, ainda enxugando as lágrimas, acompanhou-o, caminhando ao seu lado sob o dossel das árvores. O silêncio entre eles era pontuado apenas pelo som de seus passos na terra, proporcionando um momento de paz para refletir sobre as emoções intensas do dia.
Movido por sua gratidão, Marcelo quebrou o silêncio, sua voz ainda cheia de emoção. Você fez algo incrível hoje, Juliana. Não sei como agradecer por me proporcionar aquele momento com minha mãe. Juliana sorriu tímida, segurando firme a mão de Marcelo. Eu só queria ajudar, respondeu ela com simplicidade. Também fiquei feliz em vê-los juntos. Foi lindo e fiquei contente por ter conseguido. Você parecia tão feliz. O sorriso de Marcelo refletia a felicidade que sentia. A intensidade do momento compartilhado com sua mãe ainda estava presente em seu coração, reforçando uma decisão que mudaria suas vidas para sempre. Juliana. Ele começou com ternura na voz, chamando a atenção da menina. Tenho pensado muito sobre nós dois e como você entrou na minha vida de forma tão inesperada, o que me levou a uma ideia que gostaria de saber se você aprova. Juliana, um pouco ansiosa e curiosa, esperou que ele continuasse. Marcelo, percebendo a mistura de emoções e preocupações no olhar dela, fez uma pausa e a encarou diretamente, querendo que ela percebesse a sinceridade e o amor em seus olhos. Juliana, como você se sentiria se eu te adotasse? Se você se tornasse oficialmente minha filha? A reação de Juliana foi imediata e intensa, com olhos arregalados de surpresa. Logo depois, um brilho de pura alegria os preencheu. Você realmente quer ser meu novo pai? Ela mal conseguia conter sua emoção, com um amplo sorriso no rosto. Sim, realmente. A voz de Marcelo, mesmo alterada pela emoção, estava cheia de felicidade e antecipação pelo futuro que agora se desenhava à sua frente. Enquanto continuavam seu passeio pela floresta, um novo vínculo se formava entre eles, ambos sentindo uma leveza e esperança que não conheciam há muito tempo. Para Marcelo, a decisão de adotar Juliana era um passo em direção a um futuro cheio de possibilidades e amor. Para Juliana, era a promessa de um lar e uma família, algo que ela ansiava desde que perdeu a sua. Unidos pela música, pelo destino e agora pela promessa de adoção, eles voltaram para a mansão, prontos para começar um novo capítulo de suas vidas juntos. Num mundo onde a esperança muitas vezes parece frágil e prestes a ser ofuscada pelas dificuldades, a trajetória de Marcelo é um lembrete do poder transformador do amor, da persistência e da empatia. Apenas semanas após aquele dia inesquecível em que ele fez a promessa de formar uma nova família, Marcelo se empenhou para formalizar a adoção de Juliana. A rapidez com que tudo aconteceu refletiu não só sua determinação, mas também a certeza de que aquela era a decisão correta para ambos. Juliana, agora oficialmente parte da família, passou a viver sob o amor e cuidado de Marcelo e, surpreendentemente, até mesmo de Ana. A mansão, antes silenciosa e vazia, agora pulsava com a alegria e energia da jovem. O desejo de aprender e a inteligência aguçada de Juliana eram uma fonte constante de orgulho para Marcelo. E, inesperadamente, até Ana encontrou um novo propósito ao apoiar a menina em seus estudos e descobertas não eram os mesmos. Os dias eram de aprendizado, com música, risadas compartilhadas e momentos de gratidão tranquila. Marcelo, Juliana, Ana e até Priscila, nos momentos de lucidez, formavam uma família unida não apenas por laços de sangue, mas de coração. No fim, sua história é um exemplo maravilhoso de como é possível encontrar e construir uma família feliz, mesmo nas circunstâncias mais improváveis. A adoção de Juliana não foi apenas a salvação dela, mas também a de Marcelo, trazendo uma nova vida para todos. Eles mostraram que, apesar das adversidades, é possível encontrar felicidade, amor e um sentimento de pertencimento. Naquela mansão, agora cheia de amor e alegria, cada dia era uma celebração da vida, conquistada pela força do amor,
e pela beleza de formar uma família. Você chegou ao final de mais uma linda história. Se você gostou, deixe um like no vídeo para nos incentivar a continuar trazendo conteúdos inspiradores e de superação. Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder as próximas histórias. Com seu apoio, nos vemos no próximo vídeo.